Muito bem-vindo ao novo clipe do Gutenberg. Se você está me vendo pela primeira vez, eu dirijo a Gutenberg Consultores, uma empresa especializada nas áreas de coaching executivo e de outplacement. Nós temos atuado no Brasil para as maiores e mais importantes empresas multinacionais e também grandes grupos nacionais, eu diria que com sucesso absoluto. Mas, se você quiser conhecer em maiores detalhes o perfil da minha empresa, eu sugiro que você consulte o site www.gutenberg.com.br. Hoje eu quero chamar a sua atenção para um assunto de extrema relevância nos dias atuais: a prática do coaching executivo. Lembro-me que alguns anos atrás, na década de 80 precisamente, quando o grande executivo, considerado o executivo do século XX, Jack Welch, ocupava as principais manchetes dos principais jornais e revistas de negócios do mundo, ele fez uma declaração muito interessante. Ele dizia que, à luz da sua experiência, existiam três tipos de profissionais das empresas. Primeiro, aquele que era competente, era valente, era dinâmico, era comprometido com os negócios e, sobretudo, expressava os valores da GE, da General Electric. Segunda categoria de funcionários, aqueles que tinham sido de grande valia para a organização, mas que, nos últimos anos, eles estavam perdendo a motivação, o interesse, o prazer pelo trabalho, certamente que massacrados pela rotina do dia a dia. Aí ele dizia que estes elementos deveriam ser colocados em uma consultoria para que ele participasse de um coach executivo. E no seu retorno, ele teria 6 meses para provar que o trabalho tinha sido efetivo. E tinha uma terceira categoria, que naturalmente eram aqueles mais difíceis de você demitir. Eram aqueles elementos que davam grandes resultados. Aqueles que chamavam e abriam os olhos dos analistas do Wall Street, mas que eles não esboçavam os valores da GE. Ele dizia que estes eram os elementos mais difíceis de serem demitidos por uma organização. Por quê? Porque eles davam resultados. À luz desta classificação, eu comecei a pensar que há 2 motivos para uma empresa oferecer um trabalho de coaching executivo a um de seus funcionários, ou a vários deles, dependendo das circunstâncias e do momento vivido pela empresa. Primeira circunstância: o colaborador era um elemento que se empenhava, que trabalhava duro, que vestia a camisa da organização. Aquele que verdadeiramente vivia os valores da organização, mas que, nos últimos anos, ele estava como que descendo uma ladeira. Ele não sentia mais aquele prazer de voltar para a empresa. Como escrevi em artigo recente, o seu corpo físico está presente, mas a sua mente, o seu coração e o seu espírito estão distantes da empresa. Portanto, eles não podem ser produtivos, eles não podem ser eficazes, eles não podem se empenhar como deviam. Então, neste caso, o profissional deve receber o privilégio de ter um coach conduzido por um profissional experiente, competente e culto.
E uma segunda circunstância, aquele profissional que tem grande potencial de crescimento e a empresa tem o interesse em desenvolvê-lo com maior velocidade, com maior rapidez, e tem interesse no seu progresso também muito rápido. Eu tenho dito em clipes anteriores que a carreira executiva, para você começar num programa de trainee e chegar no topo dela, são 17 anos. Portanto, você tem de ser muito rápido, tem que ser muito veloz para subir esta ladeira. Então, neste caso, a empresa também deve dar um coach para complementar a sua competência. Nos últimos anos, observamos que o Brasil foi inundado por uma quantidade de cursos sobre coach executivo. Você ia para um desses cursos e você encontrava todo tipo de pessoas, barbeiros, alfaiates, profissionais das mais diversas naturezas, que queriam ser coach, que queriam fazer coach, aconselhar pessoas. Eu me lembro de um caso específico. Eu entrei numa loja, numa ótica, ali na Padre João Manuel, esquina com a Avenida Paulista. E tinha uma moça muito interessante. Ela estudava administração de empresas. Uma moça muito educada, muito fina, muito gentil, e tinha uma boa conversa. E ela chegou para mim e disse: Seu Gutenberg, eu fiz um trabalho de coach e agora eu vou aconselhar executivos. E eu disse: Como? Você não tem experiência? Você é uma vendedora de loja? Ela disse: Mas eu fiz um curso e esse curso me capacitou. Eu disse: Boa sorte. E fiquei pensando naquela situação. Por quê? Porque um curso de coach executivo não capacita você, não lhe dá instrumentos, não lhe dá experiência, não lhe dá conhecimento, não lhe dá profundidade sobre o entendimento da natureza humana. O que você, na verdade, o que está acontecendo, na verdade, é que você está sendo enganado por espertalhões que dizem que, ao você fazer um curso desse, o sucesso lhe é garantido. Isto é mentira. Isto não é verdade. Para você se tornar um coach executivo de sucesso, você vai ralar, você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que estudar muito, tem que pesquisar muito, principalmente estudar a natureza humana. Portanto, hoje há um descrédito tremendo no mercado de trabalho sobre o que significa o coach executivo. Eu costumo dizer que o bom executivo, por melhor que ele seja, ele sempre vai necessitar de bons conselhos. Todos nós precisamos de bons conselhos. E às vezes, por não recebermos conselhos, mas na frente nós vamos nos arrepender de não termos ouvido aquelas pessoas que queriam nos alertar, que queriam chamar a nossa atenção e que também diziam aquelas coisas que nós não queríamos ouvir, mas que nós precisamos ouvir. Costumo dizer também que o bom executivo não perde o seu talento, não perde a sua honra, não perde a sua capacidade, não perde a sua reputação, se ele fizer um trabalho de coach, naturalmente com um consultor respeitado no mercado de trabalho. Quais são os benefícios de um coach executivo? Bom, ele pode não apenas orientar o executivo em termos das necessidades de treinamento e desenvolvimento, de relacionamento intrapessoal e interpessoal. Não apenas capacitando do ponto de vista da habilidade política, da exposição, do marketing pessoal, da comunicação, da liderança, da delegação, do planejamento e de tantas outras competências que um executivo precisa ter nos dias de hoje, principalmente a visão estratégica, a determinação, a ambição.
Daí porque eu gosto muito daquela definição do psicólogo William James, quando ele dizia que existiam dois tipos de pessoas. Aqueles que eram determinados, tinham uma determinação férrea, esses iam para frente, esses eram os vencedores. E deste outro lado, aqueles outros que não tinham uma determinação ferrenha, não tinham objetivos claros, não tinham objeção. Na verdade, eles eram ou são adeptos da filosofia de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Portanto, o coaching executivo, ele pode também orientar o executivo em termos de relacionamento familiar, porque não tem como você desassociar o homem de todo o seu contexto, na empresa, na família, no clube social, na igreja. O coach ele tem que ser por inteiro, holístico, sistêmico, sincronizado. Se não for, ele não vai ter valor nenhum. Eu me lembro que no passado eu e a minha diretora, minha querida diretora Denise Calassa, uma grande colaboradora, uma grande mulher, uma grande mineira, uma inteligência, uma cultura, uma capacidade de aconselhar incrível. Nós aconselhamos um executivo de uma empresa aqui do Vale do Paraíba. Ele pertencia a uma grande empresa multinacional. E o seu chefe queria lhe dar um outplacement. Eu trabalhava para a empresa há mais de 16 anos, portanto tinha credenciais, tinha credibilidade junto à empresa. E quando eu conversei com este executivo, eu olhei para ele e disse, não, você não precisa de um outplacement, você precisa de um coach executivo. E aí, depois que conversei com ele, fui conversar com o seu diretor e disse, o senhor está fazendo uma injustiça, querendo afastar esse indivíduo de sua organização. E ele disse, o que é que você sugere? E eu lhe disse, eu sugiro um coach executivo. E ele disse, e você faz isso? Eu digo, faço. E garanto a você que, se ele tiver interesse, ele vai mudar e vai voltar um novo profissional para a sua organização. Ele disse, então comece o trabalho. Eu comecei o trabalho. Acho que esse trabalho durou aproximadamente 6 meses. Ele vinha de São José para São Paulo, uma vez por semana. Bom, eu sugeri para ele inúmeras mudanças. Inúmeras. Desde a sua maneira de se vestir. Detalhes simples, mas que são importantes, porque nós somos avaliados pela aparência. Ah, não adianta você dizer, por dentro eu sou uma pessoa maravilhosa. Quem quer ver você por dentro, deixa de ser bobo. Ninguém vai olhar você por dentro. As pessoas vão olhar as suas ações, o seu comportamento, a sua postura, o seu aperto de mão, o seu olhar, o seu sorriso, a sua simpatia, a sua empatia. Pois é, no final do trabalho, numa sexta-feira à tarde, lembro-me como se fosse hoje, eu tenho isso anotado nos meus cadernos de anotações. A esposa dele chegou inesperadamente no meus escritórios e queria falar comigo e com a Denise confidencialmente. E eu disse, e agora o que será? Bom, chamei Denise à minha sala. Ela entrou, ofereci café, água. Geralmente eu oferecia bolo no meu escritório. Era uma prática. E ela disse, eu vim aqui saber o que vocês fizeram com o meu marido. Denise abriu os olhos. Eu ainda regalei os meus ainda mais. E disse, como assim? Ela disse, porque eu tenho um novo homem em casa. Eu tenho um novo marido. Eu tenho um novo pai de família. E deixa eu correr um pouco para frente para contar o resultado. 6 meses depois da conclusão do meu trabalho, este executivo foi transferido para as operações desta empresa na Suíça. E a última vez que falei com ele, ele havia se tornado o vice-presidente. Veja o benefício de um coach executivo.
É bem verdade que muitos executivos, muitos profissionais, fazem um curso, fazem um coaching executivo para satisfazer a expectativa, o interesse do seu diretor ou do seu presidente. Mas eles não aprendem nada. Eu sou testemunha disso. Por quê? Porque o consultor não pode mudar ninguém. Se você não quiser mudar o seu comportamento, a sua postura, o seu interesse pela educação, pelos estudos, pela pesquisa, pelos livros, o seu relacionamento interpessoal, não há ninguém que mude. Ninguém muda você. Mas o coach executivo, repito, quando ele é bem conduzido e quando há interesse do executivo em mudar, ele faz milagres. Ele faz milagres. E eu sou testemunha disso. Recentemente eu estava ouvindo um desses representantes do coach no Brasil. Eu nunca tinha ouvido isso antes. Ele dizendo que ele era mais do que um coach. Ele era um cientista e ele andava para cima e para baixo, para cima e para baixo. Eu falei, cientista? Você é um picareta, cara. Você é um picareta. Qual foi a ciência que você desenvolveu? Qual foi a teoria que você criou? Você deve ter lido alguns livros de coaching, ou sobre coaching, e está ensinando para as pessoas, dizendo que ele faz milagres, ou que você é capaz de mudá-las. Você não muda ninguém. Deixa de ser mentiroso. Você está enganando as pessoas. Esses indivíduos ficam ricos rapidamente, como você tem alguns deles aí que se gloriam de serem bilionários, mas enganando as pessoas, não fazendo o trabalho como ele deve ser feito. Portanto, eu chamo a atenção dos gestores de recursos humanos, para que eles sejam mais cautelosos, que eles sejam mais profundos na avaliação ou em suas avaliações, que eles tenham maior interesse no desenvolvimento das pessoas e que não usem o coaching executivo como uma prática para banir das organizações aqueles que por um motivo ou outro estão derrapando em suas carreiras. É possível resgatar as pessoas, é possível restaurá-las, é possível ressuscitá-las, desde que o trabalho seja bem feito, o trabalho tenha profundidade. Portanto, eu sugiro que você pense muito ao oferecer um coaching executivo para um dos seus funcionários ou dos seus colaboradores. E diga para ele qual é o objetivo do trabalho. Diga para ele quais são os problemas que ele vai enfrentar, para que ele possa tirar proveito do coaching executivo. Eu agora quero chamar a sua atenção para 2 livros que eu recomendo para a sua leitura e aquisição. Entre Livros e Caminhos, a minha própria biografia. Você pode ligar ou mandar um e-mail para elaine@gutenberg.com.br e ela vai lhe encaminhar este livro. O outro livro chama-se A Arte de Reinventar a Carreira. Um livro fantástico, com a experiência de vários executivos e executivas que passaram pelo deserto e chegaram ao oásis. Creio que você se beneficiará tremendamente da leitura destes livros. Eu quero agradecer a você pelo seu tempo e eu espero que você reflita sobre as minhas palavras, sobre o que significa, a importância e que resultado você pode colher de um trabalho de coaching. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Até lá!